com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Presta atenção, meus irmãos. Eu vou explicar o texto, eu aplico, e a igreja adora a Deus. Eu vou fazer assim, meus irmãos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que é. Ele veio uma vez, somente ele, mais ninguém. A Deus seja o aos Romanos é a carta mais teológica do apóstolo Paulo. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 11, o apóstolo Paulo ele vai tratar acerca de assuntos doutrinários. Quando adentra o capítulo de número 12, o apóstolo Paulo ele vai tratar acerca de práticas doutrinárias. Essa carta, ela foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo, provavelmente na cidade de Corinto, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A igreja em Roma era formada por judeus e também por gentios, e o sistema religioso era complexo e também adverso. Essa cidade era o centro do Império Romano e a população era variada e também multicultural. O Império Romano estava no ápice da sua expansão. Idolatria e politeísmo fazia parte do Império Romano. Existia um Deus para cada aspecto da vida. Roma era conhecida pela sua riqueza e também pelo seu poder, e conhecida pela sua pobreza e também por sua desigualdade. Imoralidade e corrupção também fazia parte do combo do povo romano. Em meio a esse sistema corrupto, em meio a esse caos, existia uma igreja crescente formada por judeus que haviam sido expostos na Palestina e gentios que haviam aceitado o cristianismo, e por esse motivo existiam controvérsias acerca da observância da lei judaica. Paulo, sabendo disso, Paulo tem o intuito de unificar esses dois povos, ao ponto de mostrar a eles o verdadeiro centro do Evangelho, que é a justificação pela fé. Dr. Phillips vai dizer que o mundo tenta nos moldar conforme
padrão, mas Deus nos muda de dentro para fora. O Whisper vai dizer que o mundo coloca pressão psicológica em nós, porém o Espírito Santo nos traz paz interior. Então Paulo, observando o contexto que a igreja está inserida, Paulo começa a escrever no capítulo 12, verso 1 e vai dizer: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. O rogo-vos aqui, meu irmão, do grego, é parácalo, que significa eu suplico, eu peço, eu clamo com humildade, eu clamo com sinceridade. Para quê, Paulo? Para que vocês se tornem um sacrifício. Mas perceba comigo, se analisarmos os sacrifícios da antiga aliança, eram sacrifícios mortos. Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo agora não é minha, a não ser do Filho de Deus. A partir do momento que o apóstolo Paulo fala que está crucificado com Cristo, significa que algo morreu dentro dele. Vai dizer também Paulo: agora já não vivo mais eu. A partir do momento que Paulo fala que já não vive mais ele está nos ensinando que algo morreu dentro dele. Mas vai dizer Paulo: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo fala que não vive mais ele e que ele está crucificado com Cristo, significa que as suas vontades não têm poder sobre ele. Mas Paulo está nos ensinando que a imoralidade, que a iniquidade, que a corrupção, que a idolatria e que o pecado não tem poder sobre ele. Por que, Abraão? Porque dentro dele existe uma nova natureza, e dentro dele quem vive é Cristo Jesus. Paulo estava dizendo assim: Abraão, diz a minha igreja, a partir do momento que a vida deles é a vida que eu quero viver, ei, a corrupção não tem poder mais sobre nós, a iniquidade não tem poder mais sobre nós, a imoralidade não tem poder mais sobre nós, a iniquidade não tem poder mais sobre nós, e o pecado também não tem poder mais sobre nós. Perceba algo da igreja interessante: a igreja que está em Roma está inserida em uma corrupção, em iniquidade, em pecado. Mas não é porque o contexto é de iniquidade, corrupção e imoralidade que eu vou me padronizar conforme o contexto romano. Eu aplico algo de Deus para nós nessa noite. Não interessa se a igreja está inserida em um contexto de imoralidade, em um contexto de corrupção, em um contexto de iniquidade. Não é porque você está no mundo que você tem que se padronizar como o mundo quer que você se padronize. Mas a palavra para você nessa noite é: se torne um sacrifício vivo. Por que, Lucas? Porque se tornar um sacrifício vivo na igreja, não tem corrupção sobre nós, não tem pecado sobre nós, não tem imoralidade sobre nós. Aleluia! Meu Deus! Mas Paulo ensina e diz: olha, não seja um sacrifício morto, mas seja um sacrifício vivo. Quando ele fala aqui no grego eu rogo, no grego é parácalo, eu suplico, eu clamo para que a igreja que está em Roma se torne um sacrifício. Mas, Ricardo, não um sacrifício morto, porque no Antigo Testamento o sacrifício não é vivo, não é ativo e não é comprometido. É um sacrifício morto. Mas quando Paulo fala se torne um sacrifício vivo, significa que você tem que ter vivo, ativo e também comprometido. Vivo para quem, Abraão? Vivo para Deus. Ativo para quem? Para Deus. Comprometido para quem? Para Deus. Lembra? Vai dizer Paulo, Gálatas 5, verso 1: pela liberdade que Cristo nos libertou, permaneçam
pecado não tem poder mais de me escravizar. A imoralidade não tem poder mais de me escravizar. A corrupção de Roma, a idolatria de Roma, a iniquidade de Roma não tem poder de me escravizar. Porque Abraão, porque eu fui livre por Cristo Jesus. E a palavra para nós nessa noite na igreja: não vive conforme o padrão mundano, porque pela liberdade de Cristo nos libertou. Você é uma nova criatura e Cristo vive dentro de você. Cuidado, meus irmãos. Para cada aspecto da vida existia um Deus. Isso se chama politeísmo. Nós somos monoteístas, adorando o único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o politeísmo adora vários tipos de deuses. Então, para cada aspecto da vida do Alessandra, existia um Deus. Se fosse por dinheiro, um Deus. Questões emocionais, um Deus. Questões familiares, um Deus. Para cada aspecto da vida existia um Deus em Roma. Mas Paulo nos mostra algo interessante. Paulo ensina para nós nessa noite, assim como ensinou para a igreja que está servindo em Roma: não adore vários deuses. Eu vou ter que aplicar isso aqui. Tem pessoas que fazem o relacionamento um Deus. Tem pessoas que fazem dinheiro um Deus. Tem pessoas que fazem cargos um Deus. Tem pessoas que fazem carro um Deus. Isso se chama politeísmo. Está tirando o centro que é Deus e colocando vários tipos de deuses em sua vida. Eu aplico algo de Deus para nós nessa noite. Ei, meus irmãos, não coloque dinheiro acima de Deus. Não coloque relacionamento acima de Deus. Não coloque carro acima de Deus. Não coloque teologia acima de Deus. Não coloque talento acima de Deus. Não coloque cargos eclesiásticos acima de Deus. Não coloque a sua família acima de Deus. É Deus primeiro, depois outras coisas. Não seja conforme o mundo, porque a vestimenta do mundo não tem que ser nossa vestimenta. Os costumes do mundo não tem que ser nossos costumes. A forma que o mundo vive não deve ser a forma que a igreja tem que viver. Aleluia! E Paulo está ensinando isso à igreja, Abraão. Seja um sacrifício vivo a Deus. Por quê? Você se tornando sacrifício vivo, você tem algo interessante em você. E qual é? Você tem que ser vivo para Ele, ativo para Ele, comprometido para Ele. Se você for ativo, vivo e comprometido, não importa o contexto, você está totalmente dedicado a Deus. Eu vou aplicar algo para nós nessa noite. Quem é sacrifício vivo é totalmente dedicado a Deus. Quem é sacrifício vivo vive uma vida de obediência. Isso aqui vai machucar. Quem é sacrifício vivo sempre, Ricardo, vai renunciar o seu ego. Tem muitos cristãos que não querem renunciar o ego. E o ego é um problema que está atrapalhando as nossas igrejas e a nossa geração. Quem prega mais, quem canta mais, quem faz mais, quem voa mais, quem rouba mais, quem libera mais, é isso, é ego. Mas Paulo diz para nós: quem é sacrifício vivo, renuncia o ego. Igreja, é a noite de nos tornarmos sacrifício vivo. Aleluia! Sacrifício vivo, pastor Érico, é totalmente dedicado a Deus. Uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma
uma vida de serviço. Meus irmãos, eu vou ensinar hoje, mas tem voar não, tem outra coisa. Quem é sacrifício vivo é dedicado no serviço. Servir aqui no grego é diaconei, diácono ou diaconisa. Quem é sacrifício vivo está inserido na obra para servir. Mas eu só sirvo se eu tiver vontade, não, porque servir também é uma adoração. Lembra de Marco? Vai dizer lá, porque te afadigas tanto. Quando Marco estava servindo por amor, Jesus não questionou ela. A partir do momento se tornou uma obrigação de Jesus falar, Marco, porque te afadigas tanto. Então, meus irmãos, não faça nada obrigado. Quem é sacrifício vivo serve em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Seja um sacrifício vivo, uma vida de serviço a Deus. Quem é sacrifício vivo é paciente e também perseverante. Quem é sacrifício vivo é totalmente dependente de Deus. Quem é sacrifício vivo tem uma vida de oração. Lembra de Paulo? Carta aos Efésios 3,14. Por esta causa me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra de Paulo? Orai sem cessar. Lembra de Atos capítulo 12? Pedro está preso, mas a igreja faz contínua oração. Sabe por quê? Quem é sacrifício vivo ora em qualquer momento, em qualquer lugar e em qualquer situação. Quem é sacrifício vivo vive uma vida totalmente de gratidão. Quem é sacrifício vivo é aprovado por Deus. Quem é sacrifício vivo tem proteção e também tem cuidado. E quem é sacrifício vivo está sendo guardado por Ele uma grande recompensa. Ei, a palavra para nós essa noite é: seja um sacrifício vivo. Eu posso dizer 12 minutos eu finalizo. Então, quando Paulo está dizendo para a igreja ser sacrifício vivo, meus irmãos, sempre é essencial fazermos uma boa interpretação da palavra de Deus, para você entender a profundidade do texto. Eu te explico por quê. Quando Paulo fala, rogo-vos pela compaixão ou misericórdia de Deus, aqui Paulo está sendo grato pela misericórdia que foi alcançada na vida dele. Então Paulo começa a ensinar a igreja, dizendo: olha, vocês são sacrifícios vivos. Mas agora fica interessante, ele vai dizer: seja um sacrifício vivo e santo. Ele não fala apenas para ser um sacrifício vivo, tem que ser um sacrifício vivo e também santo. Aqui, meus irmãos, santo do grego é agir separado do mundo, dedicado a Deus e aprovado por Ele. Repito, o santo aqui no grego é agir separado do mundo, dedicado a Deus e aprovado por Ele. Entenda, ser um sacrifício é essencial, mas não basta ser apenas um sacrifício, tem que ser um sacrifício santo, agir no grego, separado daquilo que me afasta de Deus. Paulo não fundou uma igreja de Roma, não, mas ele escreveu para a igreja de Roma, sim, porque ele sabe que o contexto que a igreja está inserida é o contexto de pecado, de idolatria, de imoralidade, de corrupção e também de iniquidade. Então não basta apenas ele falar, seja um sacrifício, porque ser apenas um sacrifício eu posso me aventurar nas imoralidades, mas se eu sou um sacrifício vivo e santo, não tem como eu me aventurar nos pecados, nas imoralidades, na corrupção, na idolatria, porque eu sou sacrifício vivo e também santo. Eu sou ativo e santo a Deus, sou vivo e santo a Deus, e comprometido santo a Deus.
igreja nunca foi plantada em ambientes bons. A igreja sempre foi plantada em ambientes de corrupção, em ambientes de pecado. Mas Abraão, o que eu faço quando o ambiente for de corrupção? Você não pode se tornar corrupto se você está no ambiente de corrupção. Você não pode ser uma pessoa imoral se você está inserida num contexto de imoralidade. É nesse contexto de pecado, de iniquidade, de corrupção, que você tem que ser santo, separado. Lembra? Josué, numa Bíblia, 3:5: santificai-vos, porque amanhã o Deus que santifica, ou Jeová Mikadesh, fará maravilha no meio de vós. Mas antes, o Deus que santifica fazer maravilha no meio de vós, é necessário nós nos santificar. Lembra? Sem santificação, a qual ninguém verá a Deus. Abraão, eu estou na igreja terça, quinta, domingo, segunda, quarta. Mas Abraão, eu sou salvo, meus irmãos. Claro, a salvação é algo dado por Deus. Mas se você vir para o culto todos os dias e não se santificar, você não verá a Deus. Quer que Jeová faça algo para você? Antes de Jeová se manifestar, é necessário se santificar. A Bíblia, santificar-nos na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. O mundo quer nos ensinar com funk gospel, não santifica. A ser gospel, não santifica. Nada que é gospel santifica, mas a palavra tem poder de nos santificar. Seja separado, Adão, porque se você ser separado deste mundo, tem algo maior preparado para você. Lembra? 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 e 7. Já estou sendo, isso aqui é lindo, oferecido por aspersão de sacrifício. E a hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Isso aqui é uma vida total de santificação. Paulo na hora que em nós, sujeito que em nós, mas ele decidiu manter-se uma vida de santificação. Meus irmãos, tem pessoas aqui que precisam começar o processo da santificação. A santificação não é assim, não é rápida, não é inédita, ela tem um processo. Você começa a se santificar. Por que não? Porque quem se santifica, o seu jeito de escutar é diferente. Tem gente que escuta uma coisa e fala uma coisa que não escutou. A partir do momento que você se santifica, seu jeito de escutar é diferente, seu jeito de olhar é diferente, seu jeito de falar é diferente, seu jeito de se comportar é totalmente diferente. Eu aplico algo tanto para mim quanto para vocês nessa noite, que nós nessa noite possamos dar início ao processo de santificação, porque o meu olhar será diferente, o meu falar será diferente, o meu comportamento será diferente, o meu abraçar será diferente. Não queira ser igual ao mundo, nós devemos ser totalmente diferentes. E a palavra para mim, para você nessa noite é: receba nessa noite o processo da santificação da parte de Deus. Seja o sacrifício vivo e santo, porque se eu sou santo, meus irmãos, eu vou falar aqui. Se você não
Deus. Eu sou puro de coração. Como a Bíblia, Salmos diz: Senhor, quem habitará no santo lugar e no teu santo monte? Vírgula, aquele que é puro de coração. Quem é sacrifício vivo? O santo é puro de coração. Ainda mais, é justo, é íntegro, humilde e manso, obediente à palavra de Deus. Igreja, tem muitos crentes que já não obedecem mais à palavra de Deus. Ei, louvor não te dá salvação, não. O meu talento não me dá salvação, o meu conhecimento não me dá salvação. Ei, mas ser obediente à palavra de Deus vai me levar para a glória, vai me levar para o céu. Ei, sou um sacrifício vivo e santo a Deus. Obediente à palavra de Deus. Lembra? Salmos 46. Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Contexto, Salmos 46. Senaqueribe, no ano 601 a.C., invadiu Maria, invadiu a Judéia, cercou Jerusalém. O povo está com medo, porque uma hora, tanto alimento sólido do mundo vai acabar, e para o povo não morrer de fome, será necessário o povo se entregar ao inimigo para se tornarem escravos da Síria. Mas é nesse contexto, Ricardo, diz a Bíblia que o rei Ezequias vai rasgar as vestes, vai cair em joelho e buscar a resposta na oração. Ele faz 3 alvos para impedir a entrada do inimigo. Qual é? Primeiro, cortar o abastecimento de água, porque vai enfraquecer o exército inimigo. Segundo, tampar as brechas. Terceiro, fazer torres para fortificar a muralha de Israel. Eu aplico algo para nós essa noite. Ei, para de abastecer o inimigo. Para o rei Ezequias, ele foi inteligente, porque eu vou cortar a água, cortando a água, eu vou enfraquecer Senaqueribe e seu exército. Ainda mais, eu paro de abastecer o inimigo, e depois eu tampo as brechas. E depois de tampar as brechas, eu fortifico os muros. Ei, tem muito quente, ainda fortalecendo o inimigo, não tampando as brechas e não criando torres. A palavra para você nessa noite é: corte aquilo que alimenta o inimigo. E depois que você cortar aquilo que alimenta o inimigo, ei, tampe as brechas. E depois que tampar as brechas, crie torres. Por que não? Porque depois da oração, Deus responde: Senaqueribe não vai invadir, porque eu, Deus, estarei no meio do meu povo. Deixa uma coisa. Somos obedientes à palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, fiel, perseverante. Lembrar que proximidade, intimidade, comunhão e particularidade. A partir do momento que eu sou sacrifício vivo e santo, eu crio proximidade com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus e particularidade com Deus. Então, meus irmãos, o povo de Israel tinha tudo para questionar o momento no caminho de Senaqueribe, mas eles não questionaram. Ao invés de questionar, eles viram um refúgio, aonde humanamente falando não havia refúgio. Eles viram fortaleza, aonde humanamente falando não havia fortaleza. Eles viram socorro, aonde humanamente falando não há socorro. Pare de enxergar Senaqueribe, pare de enxergar iniquidade, pare de enxergar
passar a tirar os olhos de Senaqueribe e colocar os olhos em Deus, você será um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E sendo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você vai ver refúgio aonde não tem refúgio. Você vai ver fortaleza aonde não há fortaleza. E você vai ver socorro aonde não há socorro. Quem é sacrifício vivo sempre vai enxergar aquilo que o inimigo não tem capacidade de enxergar. Depois Paulo fala, depois disso, preste um culto racional a Deus. Amém? Deixa para uma próxima. Deus abençoe o nome de Jesus.